Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele nos ajude e continue com a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas e as suas misericórdias constantemente, diariamente, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e principalmente sobre a sua igreja. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Leremos apenas um versículo. Versículo de número 24. Vamos ficar de pé e vamos todos ler a uma só voz este versículo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Vamos lá, todos a uma só voz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Nesta noite, a nossa mensagem tem como título o seguinte: o evangelho da graça de Deus. Quando nós lemos aqui todo este capítulo, nós podemos ver que, ao se despedir dos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo expressou o seu sentimento de preocupação com o rebanho de Deus, pois ele tinha receio de que, na sua ausência, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo fossem atacadas. Isso está aí no versículo 29 e o versículo número 30 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E sem dúvida, amados irmãos, foi um sentimento dado pelo Senhor ao apóstolo Paulo, pois 7 anos depois, Paulo estava deixando o jovem Timóteo na igreja de Éfeso para combater os lobos cruéis que queriam devorar o rebanho sob seus cuidados pastorais. Como nós podemos constatar no versículo aqui que lemos, Paulo fez questão de rotular a mensagem que ele pregava para todas as pessoas: o evangelho da graça de Deus. E isto não foi por acaso. Paulo denominou assim a palavra ministrada por ele, pois o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, é a mensagem definitiva para esta nova aliança pelo qual nós estamos vivendo, porque evidencia todos os benefícios da obra de Cristo realizada na cruz e que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, amados irmãos e amadas irmãs, e amigos e amigas que aqui estão me ouvindo nesta noite. O Evangelho da graça é a melhor notícia que o ser humano pode ouvir. O Evangelho da graça é a única notícia que pode nos dar esperança de salvação. Porque sem este Evangelho da graça de Deus, o ser humano perece. Sem as boas novas da salvação em Cristo, os povos permanecerão em trevas. Sem a oferta da graça, a humanidade permanece morta em seus delitos e seus pecados. Este Evangelho da graça precisa ser proclamado em toda a sua inteireza, e isto por toda a igreja, e isto em todo o mundo, e isto com senso de urgência, porque este Evangelho da graça é o Evangelho da libertação do homem através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo, que Jesus Cristo realizou ali por nós na cruz do Calvário. E quais são as boas novas da graça de Deus? Que verdades podemos ver nas Escrituras acerca deste Evangelho da graça de Deus? Em primeiro lugar, as boas novas da graça de Deus. Este Evangelho é o Evangelho do poder de Deus para salvar pecadores. Há um texto bastante conhecido, se você quiser abrir sua Bíblia aí, pode ficar à vontade. O próprio Paulo, que proclamou essa verdade aqui, que foi escrito por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Este Evangelho da graça, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho da graça de Deus é o poder de Deus para a salvação de pecadores. Ninguém é capaz ou pode resistir este poder de Deus. Só Ele é o único e capaz de salvar o pecador. Não há salvação nem esperança para o pecador fora deste Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho é a mensagem do amor de Deus, a graça salvadora de Deus, a graça do perdão divino que Deus proporciona ao pecador. Este Evangelho da graça de Deus é Deus amando o pecador, o justo perdoando o culpado. É a porta do céu escancarando-se para todos nós que estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Este Evangelho livra o homem da condenação eterna e nos proporciona a salvação.
Este evangelho da graça de Deus tira o homem do império das trevas e transporta para o reino da luz do seu Filho amado, Cristo Jesus. Arranca o homem da condenação eterna e proporciona-lhe libertação. Tira o homem do poder da morte e lhes concede a vida que está no seu Filho amado, Cristo Jesus. E eu acho maravilhoso aqui estas palavras do apóstolo Paulo que nós lemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Porque, amados irmãos, Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados irmãos, essa verdade, ao conhecermos o evangelho da graça de Deus, é a garantia que o pregador recebe da parte de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta, nunca voltará vazia. Sempre que alguém se levantar para pregar este evangelho da graça, terá a garantia que essa pregação produzirá o resultado que assim Deus permitir. Portanto, o evangelho da graça de Deus não é uma mensagem fraca, mas é uma mensagem poderosa. Os resultados não dependem do pregador, pois é tanto Deus que efetua tanto o querer como o realizar. Por isso que é o poder de Deus. Mas devemos proclamar este evangelho da graça. O resultado não depende do pregador, pois é Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Este poder que o evangelho tem, conforme diz Jeremias, capítulo 23, versículo 29, o poder do evangelho é ele quem quebra e abre o coração do pecador. Jeremias diz que não é a minha palavra, o martelo que esmiuça a penha, porque o coração do homem é duro como uma pedra, e só esse poder de Deus tem a capacidade de quebrar a dureza dos corações pecadores. Mas também o poder do evangelho é quem dá e quem produz o arrependimento para a vida. Paulo, escrevendo a Timóteo também, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 25, ele diz que o servo do Senhor, ele tem que estar apto para ensinar, mostrando as verdades deste evangelho da graça, com o fim ou com o propósito que Deus produza o arrependimento para a vida em seus corações. Este evangelho da graça, ele quebra e abre o coração do pecador, ele traz arrependimento para a vida. O poder do evangelho é quem concede a fé salvadora. Paulo, escrevendo também aos Romanos, capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas também, Paulo, escrevendo também a Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que o poder do evangelho
que esse evangelho da graça tem, é ele quem regenera, quem justifica e santifica o pecador. Paulo também escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz também que o poder deste evangelho da graça, é ele quem sela com o Espírito Santo, quem santifica o pecador regenerado por Deus. Efésios 1,13. Depois que vós, tendo crido no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor até o retorno, quando ele vier buscar a sua herança. Tudo, amados irmãos, provém do evangelho da graça de Deus. A salvação é obra exclusiva deste evangelho da graça, do poder de Deus. Muitos estão buscando salvação nas suas obras, nos seus méritos, nos seus ritos sagrados, autossacrifício, psicologia da autoajuda, legalismo, um legalismo religioso desenfreado que estamos vivendo nos nossos dias. Muitos estão buscando a reencarnação, a intercessão dos santos. Mas a salvação, contudo, só pode ser alcançada no evangelho da graça de Deus, porque este evangelho é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. Quantos não estão aqui nesta noite, a começar desde que vos fala, que tinha seu coração endurecido e Deus quebrou pelo poder ao ouvir a mensagem de salvação? E a fé, que graças a Deus, eu e tantos outros aqui possuem hoje, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Produziu arrependimento em nossas vidas. E hoje temos a convicção que somos justificados por meio da fé, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos verdadeiramente aqueles que deixaram, que ouviram este poder manifestar em suas vidas. Estes podem dizer assim: eu hoje sou uma nova criatura em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus me regenerou, me lavou com o lavar do Santo Espírito da promessa, e eu estou selado para o dia da minha redenção. Este é o evangelho da graça de Deus. Por isso, você que está me ouvindo aqui nesta noite, você já se rendeu ao poder do evangelho da graça de Deus? Por isso que Jesus Cristo, João escreveu no seu evangelho, capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam ao meu respeito. Examinem, experimentem deste poder e veja se isso não é verdade. Portanto, amados irmãos, as boas novas da graça de Deus, em primeiro lugar, este evangelho da graça de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas também, em segundo lugar, as boas novas da graça de Deus é que Jesus Cristo é a essência do evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo é a essência do evangelho da graça de Deus. Abram comigo aí, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21. Lucas, o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo,
escreveu o Evangelho segundo o seu próprio nome. Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21, que nos diz assim a palavra de Deus: versículo 16 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esta é a segunda boa nova do Evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo é a essência do Evangelho da graça de Deus. Jesus, o Filho de Deus, Ele é o eixo, Ele é o conteúdo, Ele é a essência do Evangelho. Está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Está escrito: o Filho de Deus esvaziou-se. Está escrito: o Filho de Deus se fez maldição e pecado por nós, a fim de morrer em nosso lugar, mas ressuscitou em poder e glória e foi exaltado à destra de Deus. Como nós acabamos de ler aqui, amados irmãos, Jesus na sinagoga de Nazaré leu esse texto aqui, onde estava escrito, lá em Isaías 61, na nossa Bíblia, versículo 1 ao versículo 3, e disse: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Por que Jesus pronunciou estas palavras ao ler o profeta Isaías, capítulo 61, versículo de 1 ao versículo 3? Jesus, amados irmãos, está escrito no Antigo Testamento, Ele é o Messias esperado, Ele é o desejado por todas as nações, Ele é o ungido de Deus, que o povo de Deus esperava ansiosamente. Ele é aquele que foi proclamado lá no Éden, após a queda de Adão. Ele é aquele que é aguardado pelos patriarcas. É aquele que foi profetizado pelos profetas. É aquele, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, que na plenitude dos tempos, Ele veio nascido de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz e deixou o seu túmulo vazio para ocupar o trono de onde ele saiu. Ele é o centro da eternidade. Jesus é o cabeça da igreja, Senhor do universo. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores.
Jesus é o centro, é a essência do Evangelho da graça de Deus. E Jesus, aqui nesse texto, pelo qual relatou Lucas, ele vai demonstrar quais foram as obras que ele veio realizar e como ele veio. Em primeiro lugar, versículo 18, a parte A: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele veio para proclamar as boas novas de vida eterna, de perdão e de salvação. Eu fico maravilhado com as Escrituras, porque Jesus, ao mesmo tempo, ele é o pregador e é a pregação. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, é o mensageiro e ele próprio é a mensagem. Tire Cristo da pregação, tire Cristo da mensagem, e não teremos mais nenhuma boa nova de salvação. Jesus veio pregar as boas novas aos que estão quebrados, os que estão arruinados pelo pecado, porque o pecado só quebra o homem, só leva o homem à ruína. Jesus veio proclamar as boas novas para aqueles que estão escravizados pelos vícios, pelas drogas, pelas bebidas, pelas pornografias e tantos vícios que há nos corações dos seres humanos. Para aqueles também que estão esmagados pela opressão religiosa e pela mentira, que estão sendo enganados com a pregação falsa, uma mensagem falsa, que não leva, não dá garantia de vida eterna ao pecador. O Espírito do Senhor, disse o Senhor Jesus Cristo, está sobre mim. Amados irmãos, mas Jesus, no texto que nós lemos, lá em Lucas, ele não veio apenas como pregador para realizar a sua obra, ele veio também como libertador. O versículo 18 aí, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, a parte B, que diz assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jesus veio também para realizar a obra de Deus. Ele veio como libertador. Jesus veio libertar os cativos, os prisioneiros do pecado, do vício e da idolatria, da ganância e da impureza. Não há prisão que Jesus não possa libertar. E eu preparando esta mensagem, eu me vendo aqui antes e agora, depois de salvo, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus. Cristo me tirou do vício. Cristo me libertou da idolatria. A ganância, a impureza, que ainda muitas vezes nos atormenta, mesmo ainda sermos salvos. Mas Jesus fala para mim e para você: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas.
Nós somos livres agora para libertarmos de todo e qualquer pecado, porque o poder que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. É o poder de Jesus habitando dentro de mim e de você, que um dia fomos libertos. Nós temos poder hoje dentro de nós, dado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, de dizer não ao pecado, de dizer não à impureza, de dizer não à idolatria, de dizer não à ganância, à inveja, à prostituição e tantas outras coisas. Foi para isso que o Filho de Deus nos libertou. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, este que testemunhou da graça de Deus durante todo o seu ministério, falou todas essas verdades. Ele, escrevendo aos Colossenses, ele diz: fazei agora, pois, morrer toda a vossa natureza terrena, ira, prostituição, mentira, inveja e todas essas coisas, pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Jesus, ele é a essência do Evangelho. Ele veio como pregador, ele veio como libertador. Nossa alma agora está liberta. Temos um Senhor que servimos hoje. Antes servíamos outro Senhor, fazendo os prazeres da carne e dos nossos pensamentos, fazendo a vontade do inimigo. Mas hoje nós temos a mente de Cristo, vivemos para Cristo. Se morrermos ou vivermos, seremos todos de Cristo. Jesus é a essência do Evangelho, porque ele veio em segundo lugar como libertador. Mas também, versículo 18 ainda, a parte C, que Jesus disse, ele disse, a parte B nós vimos que ele veio como? Para proclamar a libertação aos cativos. E a parte C do versículo 18 diz: e restauração da vista aos cegos. Jesus também veio como médico da nossa alma. Por isso que Jesus é chamado médico dos médicos. Porque só Jesus tem essa autoridade. Porque ele deu vista aos cegos, ele deu audição aos surdos, ele deu voz aos mudos, ele purificou leprosos, ele levantou coxos, curou paralíticos, ressuscitou mortos. Há muitas pessoas enfermas, tanto do corpo como da alma. Jesus, ele é o terapeuta divino, tanto do corpo como da alma. Para ele, não há doenças incuráveis. Para ele, não há problemas sem solução ou causas perdidas. Jesus, ainda hoje, ele pode nos dar o vinho, e ele pode ainda passar o óleo em nossas feridas e sarar todas as nossas enfermidades. O vinho é o símbolo da alegria. Quantas pessoas tristes, cabisbaixas, amarguradas de espírito, mas só Cristo pode dar o vinho e proporcionar a verdadeira alegria em seus corações. Só Ele pode sarar as nossas feridas, sejam físicas, sejam espirituais, aquelas que estão ocultas na nossa alma.
e pode trazer o refrigério que tanto nós precisamos. Jesus pode também fechar as feridas que talvez esteja sangrando dentro de você. Talvez você já buscou tantos recursos e nenhum deles você achou solução. Jesus, ele veio também como médico. Mas em quarto e último lugar, versículo 18, a parte D, ele veio também como consolador dos oprimidos. A última parte do versículo 18 diz: para pôr em liberdade os oprimidos. Há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas enlutadas, desesperadas com os dramas da vida. Jesus veio para consolar aqueles que choram, aqueles que estão chorando todos os dias pelos seus pecados. E Jesus é o consolo, não para alguns, mas para aqueles que estão chorando verdadeiramente a miséria do pecado em que estão vivendo e clamam dia e noite a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou e não passo de um miserável pecador. Este sim, ele consola. Ele é o consolo para mim, para você e para as nossas famílias. Só Jesus pode acalmar os nossos corações. Só Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Os que estão frios na fé, aqueles que estão desanimados, aqueles que acham que não precisam mais de Jesus, porque já conhecem as Escrituras e não precisam mais de estarem aos pés de Jesus Cristo. Amados irmãos, há um texto lá em Apocalipse que Deus pede a João que escreva para as 7 igrejas. E quero destacar apenas uma igreja aqui, a igreja de Laodiceia. Aquela igreja, ela era bastarda, ela era rica financeiramente, e os membros daquela igreja, sabe o que é que diziam? Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 3, versículo 15 ao versículo 17, diz assim: Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Que dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E a resposta vem de imediato: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amados irmãos, nós somos a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias. Esta igreja de Laodiceia foi a única que não recebeu nenhum elogio, apenas reprovações. Mas era uma igreja que tinha doutrina,
Era uma igreja que tinha ensinamento. Mas Jesus Cristo diz, no mesmo capítulo, versículo 19 ao versículo 20: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Olha como a igreja sabia, porque Jesus mandou dar essa mensagem para a igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Está lá no livro de Provérbios, está lá no livro dos Hebreus também, esta verdade. E diz: sejam zelosos e se arrependam. Aí é quando ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que era que estava acontecendo? O povo estava indo para a igreja sem nenhum compromisso, achando que era bastardo, porque já conhecia várias doutrinas, vários ensinamentos, e dizia: eu já estou rico, eu já estou abastado. E Jesus Cristo disse: olha, diga para essa igreja que eu vou disciplinar ela, e diga a elas que se arrependa, sejam zelosos, porque eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se alguém abrir a porta, ele está falando aqui para crentes, está falando para a igreja, não é para o mundo. Eis que estou à porta e bato. É uma prova do amor de Deus. E como é que Deus bate? Na porta da alma do crente, pela palavra. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus veio como consolador para os oprimidos. Há muitas pessoas oprimidas, que conhecem a verdade, mas estão vivendo como que nunca ouviram a verdade. Não oram mais com a mesma intensidade, não leem a Bíblia mais com a mesma intensidade, não tem mais aquele fervor espiritual no início da conversão, quando Deus o converteu. Não participam mais dos trabalhos da igreja, porque eu sou rico e abastado, eu não preciso mais disso. Mas lá no início da sua fé, quando Jesus lhe chamou, você não perdia um culto de oração, você não perdia um culto de doutrina, você não perdia uma reunião, uma assembleia da igreja, você era fervoroso. Se tinha um evangelismo, você estava dentro. Se tinha, vamos proclamar o evangelho, vamos salvar essas pessoas. E com o passar do tempo, você, talvez eu, fomos esfriando espiritualmente. Mas Deus está falando comigo e com você nesta noite. Você talvez, se estiver nessa situação, você está oprimido. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E Ele faz isso porque ama o seu povo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É melhor chorar aos pés do Senhor agora, porque da parte de Deus nós temos uma palavra maravilhosa também, lá no final do livro de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 4 diz o seguinte: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá
luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E Jesus Cristo disse: basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos que viver cada dia o próprio mal que vier e entregarmos cada vez mais sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Jesus Cristo veio como pregador, Jesus Cristo veio realizar a obra de Deus como libertador, como médico e como consolador dos oprimidos. E terceiro e último lugar, surge uma pergunta: o que devemos fazer com o Evangelho da graça de Deus? Marcos, escrevendo, lá no final do seu Evangelho, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em primeiro lugar, o que devemos fazer com o Evangelho da graça? A boa nova do Evangelho da graça de Deus precisa ser recebido. Devemos crer no Evangelho do arrependimento, ou melhor, do Evangelho da graça de Deus. Amados irmãos, o Evangelho somente é experimentado como boas novas quando nós o recebemos e quando nós cremos. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ao mesmo tempo traz vida, mas também ela sentencia a morte. A igreja de Jesus Cristo é perfume de vida e também de morte. Pois ninguém pode ficar neutro diante da mensagem do Evangelho que a igreja deve proclamar. Aos que recebem a mensagem, a igreja é cheiro de vida para a vida. Porém, aqueles que rejeitam as boas novas, ela é cheiro de morte para a morte. Aquele que crer no Evangelho deve ser batizado, introduzido na comunhão da igreja. A fé precede o batismo. O batismo não faz uma pessoa um cristão, mas o batismo demonstra que agora aquela pessoa é um cristão. Jesus não está dizendo que o batismo é necessário para a salvação, mas a pessoa que é salva, que crê no Evangelho, ela deve ser batizada. A rejeição do Evangelho é que traz a condenação eterna. Jesus foi claro lá em João 3,36, quando disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que Jesus está ensinando é o seguinte: você crê no Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, então você deve se batizar para dar o testemunho público que você é uma nova criatura agora em Cristo Jesus. Então, o que devemos fazer com o Evangelho da graça de Deus? Primeiramente, receber essa boa nova, crer nesse Evangelho, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também, em segundo lugar, o que devemos fazer com o Evangelho da graça de Deus? Essa boa nova da graça de Deus precisa ser pregado pela igreja.
E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só pode pregar o evangelho quem é salvo, quem é convertido. Para Marcos, que escreveu o evangelho pelo qual está escrito essas palavras, a vida de Jesus é a boa nova a ser proclamada. O evangelho é a mensagem que Deus está agindo por meio de Jesus, seu Filho. Marcos enfatiza no seu evangelho que Cristo, ele veio pregando. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1,14. Marcos também sabia que Jesus era mais do que um pregador, e relata vários dos seus milagres. Porém, Marcos, quando escreve seu evangelho, ele destaca a primazia do ministério da pregação de Jesus Cristo. Assim que João Batista morre, aquele que veio para preparar o caminho do Messias, ele já começa pregando o evangelho do reino de Deus. E depois Jesus chama discípulos e lhes dá também ordens para pregar. Está lá em Marcos 1,38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, vamos às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim ao mundo. Embora Jesus atendesse às necessidades físicas das pessoas, fazendo vários milagres, muitos prodígios, Marcos no seu evangelho, ele dá prioridade aqui, mostra que Jesus deu prioridade à pregação do evangelho. E quando reúne os seus discípulos, os seus apóstolos também, ele dá essas ordens, lá no capítulo 3, versículo 14, no capítulo 6 e no versículo 12, dizendo: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Marcos 6,12 diz: então, saindo eles, pregava ao povo que se arrependesse. Amados irmãos, amadas irmãs, eu e você que somos salvos, eis que nós fazemos parte desta igreja. Nós temos o dever de pregarmos este evangelho para a salvação, para aqueles que ainda não conhecem. O evangelho deve ser pregado a todas as nações, em todo o mundo. E eu, lendo um comentarista bíblico do evangelho de Marcos, achei maravilhoso, e vou ler aqui essa passagem, já estou concluindo a mensagem. David Mulholland disse o seguinte: diz que estar calado é um perigo maior que perseguição e morte. O evangelho só é boas novas se for compartilhado. Vou repetir: estar calado é um perigo maior que a perseguição e a morte. O evangelho só se torna boas novas se for compartilhado. E, amados irmãos, vamos ser sinceros. E fiquei aqui meditando nessas palavras desse comentarista aqui. Depois, lendo o seu comentário, ele chega à conclusão que o quê? Que o crente que conhece essa verdade, quando se cala, ele está trazendo um mal para a sua alma, porque este evangelho tem que ser compartilhado. Se é boa nova para mim, tem que ser boa nova também para aqueles que ainda não conhecem, assim como eu não conhecia antes.
Quando nós não compartilhamos o Evangelho com outras pessoas, sabe o que é que vai acontecer na minha e na sua vida? Um esfriamento espiritual. E jamais podemos deixar a chama do Evangelho apagar dentro da nossa alma. Devemos estar proclamando a tempo e fora de tempo, seja nas nações vizinhas, seja numa cidade vizinha, num bairro vizinho, um vizinho da minha casa, mas eu tenho que estar proclamando este Evangelho. Eu devo compartilhar essa boa nova. O Evangelho não é para nós guardarmos para nós mesmos. Nós devemos desfrutar e que outros também possam desfrutar dessa boa nova de salvação. A igreja, quando eu falo igreja, ela deve ser e ela é uma agência missionária de Deus aqui na terra. Evangelização. Deus deu esta ordem imperativa para a igreja. É dever da igreja pregar, fazer novos discípulos, mostrar todas as verdades do Evangelho. Não pode transferir, ou não podemos transferir para outras pessoas as boas novas, para que outros proclamem. É a igreja que deve proclamar esta verdade. Ela recebeu essa ordem do Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo precisa do Evangelho. E a salvação precisa ser oferecida livremente a todos, indistintamente, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Esta é a ordem indiscutível de Jesus. Não adianta colocarmos mais palavras, não adianta colocarmos mais responsabilidades sobre outras pessoas. A responsabilidade é nossa, fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. E concluo dizendo o seguinte: vimos o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho da graça de Deus é o poder de Deus para a salvação. Este Evangelho da graça de Deus é que Jesus Cristo é a essência deste Evangelho. E o que devemos fazer com este Evangelho da graça de Deus? Receber, crermos e depois proclamarmos a todos para que desfrutem também das boas novas de salvação. Você que ouviu essa mensagem do Evangelho nesta noite, que você possa crer nele, não creia no pregador, mas nas palavras que estão contidas na palavra de Deus. Que você possa crer nele para a salvação da sua alma, passe a desfrutar a vida eterna já no presente e se torne um missionário ou uma missionária de Jesus Cristo. Talvez alguns que estão me ouvindo, ou estejam aqui, ou estejam online ouvindo, talvez muitos estejam tiveram tantas decepções na igreja, estão frios, estão com o freio de mão puxado. Deus está mandando a mim e a você nos despertarmos para esta nova realidade que Ele quer na minha e na sua vida. Soltem o freio de mão, caminhem, continuem. E Jesus dá uma ordem maravilhosa lá em Mateus 28: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é o que nos motiva, porque Jesus é quem vai adiante de nós, porque em nós mesmos nós não temos poder para salvar pessoas.
mas o poder está na palavra que nós a proclamamos. Então, amados, que Deus abençoe a todos e que possamos cada vez mais sermos despertados para esta realidade do Evangelho da graça de Deus. Como disse Paulo, importa que eu dê testemunho deste Evangelho da graça de Deus, onde Deus mandar, onde Deus me enviar, o tempo que Deus quiser. Enquanto eu viver, eu fui chamado para isso. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.